contratos espirituais, contratos kármicos, através dos registros acásticos. É a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Vamos esperar as pessoas entrarem. Enquanto isso, a gente já vai silenciando com essa musiquinha. Que hoje a gente vai falar sobre contratos espirituais, contratos kármicos, através dos registros acásticos. Boa noite! Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos chegando, que hoje o assunto vai ser intenso. Contratos esses espirituais, contratos kármicos esses que nós trazemos muitos de vidas passadas e repercutem no nosso agora, impedindo que a nossa vida ande para frente. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Jussara. Boa noite, Rosângela. Sejam bem-vindos. Quem entrou aqui também foi a Juliana. Boa noite. E vamos falar desse tema hoje. É um prazer estar com vocês aqui hoje comigo, para a gente falar de um tema aí que é tão profundo e que impacta a vida de tantas pessoas no agora, impacta a vida de todos no agora, tá? Então, esses contratos espirituais, eles vêm bloqueando, travando realmente a nossa vida e eles repercutem em diversas áreas, tá? Então, eles podem estar aí atuando em várias áreas diferentes da sua vida, em várias ao mesmo tempo, em uma, em outra, pode estar mais latente essa energia. Então, assim, para quem não me conhece, tem muita gente nova chegando. Eu sou Michele Gil, tá? Eu sou formada em psicologia, eu sou colunista da revista Brasil Holistics. Eu sou colunista também da página, sou nova colunista aí da página Momento do Despertar. Sou especialista em registros acásticos. Tenho aí um livro publicado e premiado sobre registros acásticos, que é os Registros Acásticos, Contatos, Portais e Mentores, que ele já foi premiado no Salão do Livro em Genebra, na Suíça. Virou best-seller em julho de 2024. Então saiba que eu sou a pessoa certa para falar com você sobre registros acásticos e toda a profundidade desse trabalho. Então hoje eu auxilio várias pessoas em suas jornadas de cura, equilíbrio energético, prosperidade em todos os níveis, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui hoje com profundidade? Eu não vou falar com vocês de uma forma rasa e superficial. Vou falar com vocês aí com profundidade. Nós vamos falar sobre os contratos espirituais, os contratos kármicos e como eles podem estar impactando a sua vida negativamente. E o mais importante, como os registros acásticos, eles podem te ajudar a identificar esses contratos, esses acordos, esses pactos, esses votos e romper com esses bloqueios que vêm aí em grande maioria de vidas passadas e eles ficam repercutindo no seu agora. Essas energias, gente, elas acabam voltando, repetindo, até que você identifique, ou seja, até que você tome consciência e resolva findar com eles. Resolva rescindir, revogar, cancelar, dizimar e aniquilar completamente da sua vida para que eles não continuem repercutindo. Então, enquanto você não resolve, eles continuam voltando, tá? Quem já ouviu falar aqui em contratos kármicos? Quem já ouviu falar aqui em contratos espirituais? Quem já ouviu falar, para eu saber como é que vocês estão nesse assunto, se vocês já identificaram contratos que vocês tenham, se vocês já trabalharam nessas questões, me contem aqui que eu quero saber. E aí a gente já vai entrar nesse assunto, vou entrar com profundidade, tá? Vou dar exemplo de alguns contratos que existem para vocês verem se vocês identificam isso na vida de vocês, tá? Então,
Então vamos ver se vocês já... Boa noite, Gina. Me contem aqui se vocês sabem de contratos que vocês têm ou se vocês não sabem. Como é que é isso aí para vocês, tá? Eu vou explicando o que são esses contratos e vocês aí podem ir me falando aí no chat, tá? Os contratos espirituais, eles são acordos. Eles são acordos energéticos, acordos espirituais, que eles foram feitos de maneira ou consciente ou de maneira inconsciente, tá? E esses contratos a gente faz aí em diferentes momentos da nossa existência. Muitos deles, eles são originados aí em vidas passadas, mas outros, né? A maioria, eles vêm já de vidas passadas. Mas outros podem ser criados nessa vida, ou seja, você pode estar criando novos contratos o tempo inteiro. E a gente também, criando novos contratos o tempo inteiro. Então, por isso que isso é um assunto tão urgente. Porque além dos que a gente traz de vidas passadas, muitos a gente está fazendo nessa vida. Para ferrar com a vida mais para frente. Então, não dá. Então, a gente tem que começar a identificar e trabalhando nessas energias. E outros, né, podem ser criados nessa vida através de escolhas que você faz, de crenças ou de qualquer padrão aí que nós adotamos. O Cadu tá falando aqui que já participou de uma ritualística numa oração inicial que fala sobre contratos kármicos e trabalhando com a energia de Arcanjo Miguel. Sim, é aquela revogação de contratos do Arcanjo Miguel. Ela é muito conhecida, ela é antiga também. E sim, a gente tem que estar sempre amparado por seres aí de luz para fazer essas rescisões de contratos, porque muitas vezes esses contratos, Cadu, nós fomos coagidos aí por seres negativos, tá? Para acabarmos fazendo muitos contratos que nós temos hoje. Então, sim, a gente tem que estar amparado por uma egrégora forte, uma egrégora poderosa, para que isso seja feito na maior segurança possível, tá? Então, assim, como eu estava dizendo, muitos desses contratos, eles vêm de vidas passadas, então vamos lá, só recapitulando aqui. Muitos a gente traz de vidas passadas, tá? Outros a gente faz nessa vida. E tem uma terceira situação que a gente traz de outras vidas e a gente acaba reafirmando, né, nessa vida de agora. Então é por isso que é importante a gente aprender a identificar. A gente não vai conseguir identificar todos, tá? Mas a começar a identificar e trabalhar nesses contratos de maneira a romper, rescindir. Para quê? Para que a sua vida comece a fluir no agora. A gente, assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês fazem um contrato, às vezes, sei lá, com um banco, às vezes vocês se encalacram inteiros com as letras minúsculas que tem ali, que muitas vezes vocês não leram as cláusulas daquele contrato. Isso é um contrato físico, um contrato com um banco, tô dando um exemplo. Imagina os contratos a níveis energéticos e espirituais que foram firmados em outras vidas. Muitos aí contratos iniciáticos. Eu vou dar vários exemplos aqui de contratos para vocês, tá? Para vocês irem entendendo a gravidade dessa situação e que a gente precisa começar realmente a romper com isso, tá? Então, quando você começa a romper com essas energias, a sua vida começa a fluir no momento de agora, tá? E, consequentemente, as possibilidades do seu futuro são mais livres, mais libertas de situações que antes estavam aprisionando, tá? Uma das causas principais da vida estar travada em alguns aspectos tem relação com essas energias. Aí, de repente, você fala pra mim assim, a minha vida financeira, ela não anda. Não, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, o negócio não vai pra frente. Provavelmente tem contratos e acordos ali. Ai, minhas relações amorosas, não consigo encontrar um companheiro, uma companheira, as coisas não dão certo, não. Provavelmente existem contratos aí. Às vezes você está repetindo padrões de problemas de saúde, porque tem contratos aí. Então, assim, é sempre bem complicado. Deixa eu ver aqui. A Ligiando está perguntando. Boa noite. Contratos e votos são a mesma coisa?
Sim e não, tá? Mas eles são muito parecidos. Mas são, tá? Porque é uma forma de contrato. O contrato, ele é mais... O voto é uma coisa, acho que mais superficial, tá? O contrato, ele é mais profundo, tá? Porque envolvem questões mais aprofundadas. Mas eles têm relação um com o outro, tá? Então, muitas vezes a gente pode se referir, sim. Às vezes você faz um trato, às vezes você faz um contrato. Um trato, ele é mais brando, mas ele impacta. Um contrato, ele é mais aprofundado. O voto, por exemplo, o voto de celibato. Muitas vezes você entrega o seu corpo e ali a sua sexualidade, e ali você repercute em outras vidas, entende? Então, tudo isso, de uma certa forma, vai impactar também, tá? Como desfazer, eu vou explicando por aqui, Bel. Tô explicando primeiro o que é, depois eu vou explicar. Eu faço muito trabalho de rescisão de contratos kármicos, tá? Eu vou explicar para vocês primeiro aqui o que é. Vou dar alguns exemplos de contratos, tá? Em vários setores da vida, para vocês irem identificando. E a gente vai trabalhar nisso também, tá? Então, assim, como é que esses contratos, eles afetam a sua vida? Esses contratos, eles podem influenciar direta ou indiretamente a sua, por exemplo, prosperidade, a sua saúde, seus relacionamentos, a maneira de você ser, a maneira de você perceber, de você ser no mundo e a maneira de você perceber o mundo, até a sua conexão espiritual, tá? Muitas pessoas são atacadas energeticamente, espiritualmente e tem relação com contratos que foram feitos aí no passado, tá? Então, por exemplo, votos como pobreza ou renúncia podem estar te impedindo de prosperar financeiramente. Um pacto que você tenha feito de rejeição pode estar bloqueando seus relacionamentos. E tudo isso que eu tô falando, tudo isso, absolutamente tudo, está registrado nos seus registros akáshicos, tá? E os registros akáshicos é um campo de energia, é o seu campo, isso fica gravado no seu campo, que se chama registros akáshicos. Para quem não sabe o que são registros akáshicos, os registros akáshicos, eles são como uma biblioteca aí, universal da sua alma. Nos registros akáshicos estão contidas todas as informações sobre todas as experiências que você já viveu enquanto ser cósmico, universal que você é. Nos seus registros akáshicos estão gravados tudo que você já experienciou, tudo que você já sentiu. Estão gravadas todas as escolhas que você já fez, todos os contratos que você já firmou, tanto nessa vida como em vidas passadas. Nos seus registros, os seus registros akáshicos são seu banco de dados. Ali tem tudo. Michele, mas eu não me lembro. Não importa. O fato de você não se lembrar não significa que não aconteceu. E o fato de você não se lembrar não significa que não esteja nos seus registros akáshicos gravadas aquelas informações. Então, quando nós acessamos os registros akáshicos, nós nos conectamos com essa grande nuvem, que a gente pode chamar de iCloud da sua alma, a nuvem. O seu celular, ele não tem um arquivo quântico, a nuvem. O registro akáshico é a mesma coisa, é como se o seu corpo físico fosse esse celular e a nuvem fosse o seu registro akáshico. Muitas vezes você precisa de um arquivo, de uma foto, que não está no seu corpo físico, que não está no seu celular. Ele está onde? Na nuvem. O que você faz? Você acessa essa nuvem, baixa as informações que você precisa para trabalhar, baixa a foto, baixa o arquivo e trabalha naquelas questões, tá? É exatamente a mesma coisa que funciona, só que os registros akáshicos não é algo físico, ele é multidimensional, assim como a nuvem do seu celular, ela não é algo físico que ocupa um espaço na fisicalidade, ela ocupa um espaço em outra realidade, digamos assim. É a mesma coisa. Então, é através desse acesso aos registros akáshicos que a gente pode identificar e liberar esses votos, contratos, esses bloqueios e mais tudo que esteja limitando o seu momento presente, o seu momento de agora, tá?
Existem muitos tipos de contratos espirituais e eles podem envolver, como eu falei, sua prosperidade, seus relacionamentos, sua saúde, podem comprometer a sua relação com a espiritualidade, podem comprometer você saber o seu propósito e executar o seu propósito de vida, de você se conectar com a sua missão de alma e trazer ela para o momento de agora. Então esses contratos, eles podem estar interferindo em todas as áreas da sua vida, travando, bloqueando, impedindo que você possa ser tudo aí que você nasceu para ser nessa vida. Impedindo que você, por exemplo, execute o seu compromisso de alma. Compromisso de alma esse que foi firmado com o seu eu superior antes dessa jornada. Então esses contratos espirituais, esses contratos kármicos, esses votos, esses pactos, eles foram feitos por inconsciência, por ignorância, ou aí em momentos de extrema necessidade que você passou, ou de extremo medo que você teve por alguma situação e você acabou fazendo e compactuando com aquilo, ou por crenças aí de uma época, sei lá, que em determinadas escolhas pareciam necessárias, eram necessárias para que você pudesse sobreviver ou evoluir. Então, assim, as causas exatas, algumas a gente vai saber acessando os registros, outras a gente talvez não saiba, mas você vai conseguir identificar muitos desses contratos, tá? Então, assim, muitos desses contratos, eles foram firmados em vidas passadas durante períodos de dor, de sofrimento, de sacrifício, só que eles continuam influenciando na sua vida atual. Aquela história, morreu, acabou, isso não existe em nível quântico, em nível multidimensional. Nós somos seres infinitos, nós estamos em uma jornada e a jornada não acaba quando o corpo perece e você desencarna. Então, a jornada, ela continua. Então, não existe aquele negócio, vou acabar com o meu sofrimento, vou me suicidar. Isso não existe, gente. Pelo contrário, você está arrumando um problema maior ainda. Entende? Então, a gente precisa começar a introjetar, entender, compreender que nós somos seres que somos muito mais além do que apenas a fisicalidade. E quando a gente entende que nós somos muito mais do que a fisicalidade, a gente começa a desatar vários nós. Por quê? Porque a gente começa a perceber que situações que aconteceram no passado podem estar influenciando seu momento de agora. E quando você assume as rédeas da sua vida e começa a incorporar de que você precisa olhar essas questões de frente e começar a trabalhar nelas, a sua vida começa a mudar. Por quê? Porque você assume a responsabilidade de forma consciente e proativa da sua vida. Então, esses contratos aí de vidas passadas, feitos em período de dor, de sofrimento, de sacrifício, eles vão continuar influenciando na sua vida atual. Ah, mas eu estava passando fome. Não importa, você fez. Ah, mas eu estava não sei o quê. Não importa, você fez uma escolha. Fez uma escolha consciente ou inconsciente. Não importa. Mesmo dentro da ignorância, uma ação que nós tenhamos, ela repercute na nossa vida. Então, esses acordos, eles podem se manifestar como padrões repetitivos, bloqueios aí aparentemente inexplicáveis, ou até mesmo situações de autossabotagem. Michele, contratos no passado, votos que eu tenha feito, podem estar repercutindo agora como autossabotagem minha? Sim, e eu vou te explicar por quê. Porque eu vou falar vários tipos de contratos que tem e você vai identificar, você vai entender melhor o que eu estou te dizendo. Por exemplo, votos de pobreza, feito aí em antigas jornadas espirituais, eles podem estar impedindo o seu progresso financeiro hoje. Contratos, por exemplo, de rejeição. Às vezes você fez contratos de rejeição. Eles podem atrair relacionamentos onde você não se sente hoje amado e valorizado. Pactos de sofrimento. Eles podem refletir em doenças na sua vida. Se você fez pactos de sofrimento, eles podem estar repercutindo hoje em forma de doença ou dificuldades constantes, onde você está sempre sofrendo. É como carregar aí um peso invisível, onde você fica carregando um fardo do sofrimento.
Mas a boa notícia é que esses contratos, eles não são definitivos. Nada é definitivo nessa vida. Tudo existe uma chance para tudo. É como o movimento das ondas, das marés, da lua. Tudo, nada é permanente. E a gente tem como, sim, começar a trabalhar nessas questões. A Tina está falando aqui. Precisamos limpar, quebrar esses contratos para termos uma vida mais leve e mais feliz. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a gente tem como sim. Como faz? Primeiro você, entendendo que você é um ser multidimensional. Segundo, entendendo que você detém a posse do seu livre-arbítrio. E terceiro, fazendo algo sobre isso. Com confiança, com segurança. Porque essa é a chave para a mudança, tá? Então, assim, a gente tem como mudar isso. Nada é definitivo. Assim como esses contratos eles foram criados em algum momento, eles podem ser desfeitos quando você identifica, quando você toma consciência de que eles existem e você faz a escolha de que não deseja mais manter esses contratos. Você pode romper quando você toma consciência, toma posse do seu livre-arbítrio, quando você toma decisão consciente de se libertar. E o primeiro passo para isso é você trazer à luz a origem desses bloqueios. E os registros acásticos são uma ferramenta poderosa para que você possa acessar essas informações, para que você possa promover a sua cura e a libertação que você tanto busca. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de contratos espirituais. Vou falar de várias áreas da vida, tá? Eu vou falar exemplos também para que vocês possam aí identificar, tá? Percebe que você vai de repente ouvir eu tenho esse, sabe? Eu tenho esse. Você já anota aí, porque isso é mais fácil depois de você ir trabalhando, quando você já sabe que contratos são esses que você carrega, tá? Então, vou falar contratos relacionados à prosperidade financeira, à espiritualidade, aos relacionamentos, à saúde, ao propósito de vida, tá? Vou falar alguns contratos. Então, vamos lá. Contratos relacionados à espiritualidade. Por exemplo, contrato de perseguição espiritual. Vou explicar para vocês. Às vezes, em períodos aí de perseguição religiosa, Santa Inquisição, guerras santas aí que foram travadas ao longo de milênios. Vamos supor, a pessoa foi punida ou foi morta por suas crenças. Ela pode ter sido extremamente perseguida, firmando um pacto de não explorar mais a sua própria espiritualidade. E muitos se fecham, se desconectam e não conseguem mais se conectar ou não confiam. Por quê? Porque foram brutalmente, às vezes, torturados, assassinados. E a pessoa pensa assim, fui torturado, a espiritualidade não vale isso. Ou Deus não fez nada por mim sobre isso. E ali você cria um bloqueio, uma amarra. Você firma com você mesmo algo que depois não vai rolar, sabe? Outro contrato aí, voto de silêncio. Durante uma vida, por exemplo, finge que você foi uma curandeira, um curandeiro, um místico, uma freira, um padre, você foi uma pessoa que jurou não compartilhar o seu conhecimento para evitar perseguições e conflitos. Você fez juras, você fez promessas, você fez tratos, votos. E isso repercute no seu agora. E muitas vezes você fecha o seu conhecimento, ou você fecha para os outros, ou você fecha para você mesma, não conseguindo acessar a sabedoria da sua essência, do seu eu superior, da sua alma. E com isso você fecha.
E você começa a não saber o seu propósito de vida, a sua missão de alma. Você fala, os meus mentores desapareceram, o meu eu superior não está aqui. E aí você começa repetindo essas frases, firmando ainda mais uma dificuldade de se conectar, tá? Um outro aí é pacto por medo do poder pessoal, de medo do poder pessoal. Por exemplo, em uma vida onde o seu poder espiritual foi mal utilizado. Muitas pessoas utilizaram mal o seu poder. Isso aconteceu principalmente muito na Atlântida e no Antigo Egito, tá? Então a gente traz, mesmo que a gente não tenha vivido isso exatamente, nós tenhamos vivido, tem fragmentos da sua alma que isso aconteceu e isso repercute em você também, tá? Então, assim, pessoas que usaram mal o poder pessoal, o poder espiritual e acabaram causando danos a outras pessoas, acabam firmando, às vezes, acordos para não acessar mais os dons. Por quê? Entende-se que ela é perigosa acessando os seus próprios dons, tá? E, vou só falar uma coisa para vocês. Tem muita gente fazendo isso no agora, tá? Eu dei exemplo aí da Atlântida, do Antigo Egito, mas tem muita gente fazendo isso no agora, tá? Como é que você usa mal o seu poder pessoal, o seu poder espiritual? Como é que você usa mal? Manipulando energeticamente as pessoas, manipulando mentalmente, amarrações amorosas. Você está utilizando mal o seu poder, tá? Então, atentem-se. Um outro contrato é um contrato de obediência a dogmas religiosos ou iniciáticos. Por exemplo, durante uma vida, finge que você foi membro de uma ordem religiosa super rígida. E aí você acabou aceitando regras que limitavam a sua liberdade espiritual. Então, muitas vezes votos de silêncio, aquilo que eu falei, de castidade. Tô falando a nível espiritual, mas isso repercute em outros níveis também, tá? Tô tentando dar uma separada, mas isso repercute em vários níveis. Porque se você fez parte de uma ordem religiosa aí, e você fez voto de silêncio, isso repercute na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida amorosa. Isso, então, castidade, a mesma coisa, tá? Contrato de desconexão divina. Por exemplo, uma vida aí você sofreu perdas significativas, tá? A pessoa se desconectou do divino acreditando que estava sendo punida por algo, tá? Então, assim, você pode ver que até os próprios exemplos que eu tô dando, eles vão se entrelaçando, porque isso tem a ver também com a perseguição religiosa, tá? Então, e aí a pessoa pode acreditar que foi punida, que estava fazendo algo de errado, que aquilo ali não é pra ela, e por aí vai, tá? Vamos falar alguns votos e contratos e acordos aí relacionados à sua saúde física e emocional. Pacto de doença. Uma vida passada, por exemplo, uma pessoa contraiu aí uma doença grave, tá? E aceitou a crença de que precisava carregar esse fardo para evoluir espiritualmente. Então, na vida seguinte, ela vai e fala assim, olha, eu vou falar até um exemplo para vocês. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás. Eu devia ter... Ela era manicure da minha mãe, depois ela passou a ser minha manicure também. Ela era uma pessoa maravilhosa, gente. Maravilhosa. Divertida, bem-humorada, todo mundo gostava dela. E num dado momento, ela passou a ser crente, tá? Só que ela começou com uns conceitos que... meio fora da curva, sabe? E em determinado momento da vida, a gente teve contato com ela por muitos e muitos anos, tá? No momento da vida, ela teve uma doença super séria. E ela não tinha muitos recursos financeiros, mas as pessoas gostavam muito dela. E ela, começaram pessoas arrumaram, eu tinha uma amiga da minha mãe, que ela arrumou um tratamento completo para ela, tudo gratuito. Vocês acreditam que ela não quis? Ela não aceitou, porque ela entendia que se Deus tinha mandado aquilo para ela, não era para ela buscar a cura. Deus mandou aquilo a ela por algum motivo. A cura aparecendo, batendo na porta dela, mas ela acreditava que ela tinha que receber um milagre divino. Então, gente, isso é um exemplo, tá? De uma pessoa que aceitou a crença de que precisava carregar esse fardo para evoluir espiritualmente. Ela não aceitou, tudo aconteceu, mas ela não aceitou, tá?
Existe um contrato também de autossabotagem. Vocês acham que não? Você se autossabota a torta direita e não tem um contrato? Existe sim. Por exemplo, uma vida onde você sentia uma vida onde você se sentia culpada por erros aí que você cometeu e acabou firmando um acordo de punição, prejudicando a sua própria evolução, sua própria cura e a sua própria evolução. Então, hoje, o que acontece? A pessoa se autossabota em tudo. Ela mesma se pune. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, tudo vai dando certo, mas quando as coisas chegam no final, tudo volta para trás, tudo desanda e o castelo desmorona e nada dá certo. Autossabotagem. Você vai até o fim, chega no final, tudo desmorona, tá? São pessoas que firmaram aí acordos de punição e acabam repetindo isso, prejudicando aí a sua própria cura e evolução, e elas vão se auto-sabotando em tudo. Elas mesmas vão se punindo, tá? Ou porque acham que não são dignas, ou porque acham que não merecem, mas elas mesmas se punem. A gente tem também os votos de dor. Por exemplo, em uma vida aí marcada por várias perseguições e várias torturas, a pessoa aceitou a dor como uma parte inevitável da sua jornada e acaba perpetuando esse padrão. Então hoje, essa pessoa ela escolhe viver pela dor e não viver pelo amor. A gente também tem um contrato de vitimização. Por exemplo, durante uma vida passada em que a pessoa foi alvo de injustiça, a pessoa se viu como uma vítima permanente e acabou internalizando esse papel como uma identidade dela. E hoje ela não sabe como se libertar. Então, ou ela não quer se libertar. Às vezes ela não quer se libertar. Então, a pessoa se vê como uma vítima permanente. Ela se sente alvo, ela está sempre sendo injustiçada. Só que isso acaba, é como se aquilo vira um hábito. A gente não ganha hábitos na nossa vida, a gente não cria hábitos na nossa vida. Isso também acontece a níveis espirituais, levando para outras vidas. Então, ela não sabe por quê, mas ela é sempre uma vítima, ela é sempre um alvo. E ela se comporta assim. E ela, hoje, ela não sabe ou não quer se libertar, prefere viver realmente dessa forma. A gente também tem um contrato de desconexão. Então, às vezes em uma vida aí você foi marcada por várias negligências ou por abandono e a pessoa aprendeu a ignorar os seus próprios sinais internos e ela acabou fazendo isso como um mecanismo de sobrevivência. E quais são as consequências? Bloqueios na intuição, falta de confiança em si, desconexão espiritual. Às vezes ela precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir segura. Por quê? Porque ela está desconectada. Então ela não sabe mais se conectar com os próprios sinais que conectam ela ao divino, ao eu superior dela, ao trabalho que ela tem aqui nessa vida, o propósito, a missão, tudo isso, tá? Vou falar agora alguns relacionados aos relacionamentos, tá? Contrato de solidão, por exemplo, uma pessoa em uma vida passada, ela viveu como um eremita ou como um monge isolado, uma freira, um padre. A pessoa escolheu viver sozinha para buscar a iluminação, tá? Porque ela acha que esse é o único caminho. Então, às vezes, ela acaba firmando um contrato que ainda repercute. Consequência, por mais que ela deseje um companheiro, uma companheira, ela não consegue, porque ela firmou votos para viver sozinha. Porque naquela vida, naquele momento, ela acreditava que aquele era o caminho da iluminação. Então, hoje, ela não consegue se firmar em nenhum relacionamento. Voto de servidão ou de escravidão. Por exemplo, em um contexto aí de servidão ou de escravidão, a pessoa jurou fidelidade total a outra figura, querendo fazer isso ou não. E ela acabou priorizando sempre as necessidades alheias, né, acima das suas próprias. Às vezes porque queria, mas a grande maioria não queria. Só que aprendeu e ficou gravado no registro acástico que aquela era a única forma de sobreviver. Então ela acha que ela precisa ser uma escrava, estar sempre servindo a alguém. E ela começa a anular as suas próprias vontades, as suas próprias prioridades.
e essa pessoa acaba se anulando na vida, tá? Contrato de amor incondicional. Contrato de amor condicional, não é de incondicional não. Contrato de amor condicional. Que é isso? Amor com uma condição. Vamos explicar isso. Desde criança, por exemplo, você foi ensinado que receberia o amor e a aprovação dos seus pais se você cumprisse aí certos requisitos, fizesse determinadas coisas. Exemplo, ter o comportamento perfeito e exemplar, manter a honra da família, ou, por exemplo, casar com alguém que fortalecesse alianças sociais. Antigamente se fazia muito isso, né? Se perpetuava aí impérios, monarquias com essas alianças sociais, né? Ou para você seguir uma carreira específica, isso tem muito também na Índia, as castas, não é isso? Então, assim, isso pode ser internalizado, né? Com isso pode ser internalizada a crença de que só sou digno de amor se eu atender às expectativas dos outros. E esse padrão, ele acaba criando um contrato de amor condicional, amor com uma condição, onde o afeto acaba sendo visto como algo que precisa ser conquistado, como algo que precisa ser merecido, ao invés de ser oferecido aí de uma forma natural e incondicional. Então, o que acontece? Na vida atual, esse contrato de amor condicional, ele pode se manifestar em relacionamentos onde você sente que precisa fazer muito esforço para ser amado, muito esforço para ser aceito. Isso pode também levar aí a um padrão de acabar atraindo parceiros que apenas demonstram amor quando você atende às condições e exigências deles. Né? Isso pode acontecer não só nos relacionamentos, tá, gente? Isso pode acontecer na sua jornada profissional, isso pode acontecer relacionado à sua aparência, relacionado a comportamentos aí que são idealizados e a pessoa acaba vivendo a expectativa sempre de ser aceita pelo meio, pelo chefe, pelo marido, pelo parceiro, pela parceira, tá? E acaba se colocando nessa condição de amor condicional, amor com uma condição. A gente também tem o pacto de rejeição. Por exemplo, durante uma vida em que foi renegada aí pela comunidade ou pela família, porque fez escolhas pessoais diferentes do que todos esperavam e tal. E aí a pessoa acabou aceitando inconscientemente que seria rejeitada, tá? Então isso pode acontecer. A gente também tem contrato de bloqueio afetivo. Vamos ver o que a Sueli tá falando. É a primeira vez que estou ouvindo sobre esse registro. Uma pessoa me falou que eu estive há 17 encarnações, não sei se é verdade, que eu posso ter contato de cada vida, então eu teria muitos. Eu não sei se você queria falar contato ou contrato. Se for contrato, sim, nós temos muitos contratos, tá? Isso daí não é pode ter, não, nós temos, tá? Todos nós temos, ninguém tá livre disso, tá? Todos nós temos muitos contratos. Alguns são positivos e outros são negativos. Estou trazendo para vocês aqui algumas informações de contratos que repercutem negativamente, tá? Temos também o contrato de bloqueio afetivo. Por exemplo, em uma experiência aí traumática que você tenha tido em outra vida, a pessoa acabou sofrendo aí, você acabou sofrendo aí um abandono, uma traição e acabou firmando um contrato inconsciente de nunca mais se abrir emocionalmente para evitar novas dores. E esse contrato aqui, você pode estar trazendo de vidas passadas e outra, tem muita gente reativando esse contrato ainda agora, tá? Tem muita gente reativando esse contrato. Porque quando você traz de vidas passadas, você já traz aquela memória. E aí, acontece uma decepção aqui, nessa vida atual. O que a pessoa faz? Começa a repetir isso e começa a afirmar novos contratos, novos bloqueios afetivos, tá? Vamos falar alguns contratos relacionados à prosperidade financeira. Voto de pobreza. Por exemplo, em uma vida passada você foi monge, sacerdote, freira, qualquer coisa nesse sentido. Padre. E aí a pessoa fez o voto de pobreza, tá? Como parte da sua devoção religiosa.
acreditando que bens materiais te afastariam da espiritualidade. E hoje ainda tem muita gente assim, tá? Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, que o trabalho energético, ele não tem que ser cobrado. E isso tem relação com esses votos, tá? Quem acredita que trabalho energético espiritual não pode ser cobrado, tem que ser gratuito, e isso traz uma origem dessas relações religiosas. Isso são crenças são crenças que estão firmadas em votos, tá? Aconteceu o voto e a pessoa vai trazendo isso como uma crença, tá? E isso vai bloqueando toda a vida da pessoa. Agora você imagina, uma pessoa que trabalha com terapias energéticas e espirituais e coisas nesse sentido, ela não cobrar. Ela vai viver de quê? Ela precisa de internet para fazer os negócios, ela precisa de tudo, gente. Ela precisa se instruir, ela precisa fazer cursos, ela precisa de informações, ela precisa ler livros, ela precisa pagar a conta de luz, de gás, porque como é que ela vai ficar trabalhando o tempo inteiro só servindo gratuitamente? Para tudo existe uma troca, tá? E o dinheiro, ele é uma energia. Então, as trocas, elas se estabelecem dessa forma. Então, uma pessoa que ela traz essas crenças, elas estão firmadas em votos que foram feitos no passado, tá? E ela chega nessa vida repetindo essas asneiras. Enfim, voto de renúncia. Por exemplo, em um período de guerra ou de crise social, a pessoa renunciou a bens materiais para proteger a sua família, para proteger a comunidade e acabou firmando o voto de abrir mão de tudo por sua sobrevivência. A gente também tem o voto de escassez, tá? Imagina que numa vida passada, em que você viveu num contexto aí de extrema pobreza. Por exemplo, um período aí de guerra, um período de escravidão, ou uma sociedade com recursos escassos. Por exemplo, a Venezuela, uma sociedade com recursos escassos. Então, assim, nesse nível de coisa, tá? Então, nessa vida, você enfrentava aí constantes dificuldades para conseguir o básico. Você não conseguia alimento, você não conseguia moradia, abrigo, você não tinha roupa. E além disso, você via pessoas, né, na posição ruim que você estava, de extrema pobreza, de dificuldade, de luta, de sobrevivência. Você via pessoas em posição de poder. Pessoas que tinham bens materiais, roupas, casas, né, funcionários. E muitas dessas explorando os mais pobres. Explorando pessoas como você era naquela época. Então, pode ser que você tenha sofrido humilhação, que você tenha sofrido abusos. Por quê? Porque você dependia financeiramente de outras pessoas. Ou talvez tenha testemunhado aí qualquer situação onde a busca pelo dinheiro levava a brigas, traições, destruições em família, porque quantas famílias brigam, se desgastam e acabam as relações por causa de dinheiro. Então, isso pode ter criado em você uma crença inconsciente de que o dinheiro é perigoso, de que o dinheiro não traz felicidade, de que a riqueza só traz sofrimento. Que a riqueza, ela destrói. Que quem é rico é soberbo e explora quem não tem. E por isso você compreende que é mais seguro viver com pouco. Viver na falta. Viver na escassez. E você faz isso para se proteger emocionalmente. Entende? Então, isso repercute no seu agora. E como isso acaba se manifestando na sua vida atual? Esse contrato, ele pode aparecer hoje como uma dificuldade financeira recorrente. Você nunca sai do negativo. Ele pode repercutir como uma sensação de culpa quando você ganha dinheiro. Às vezes você ganha dinheiro e você se sente extremamente culpado. Ou porque você tem medo de prosperar, porque tem lembranças inconscientes que você não sabe exatamente do que é, mas de todo esse sofrimento. Então, é como se a abundância fosse algo ameaçador. Ter dinheiro é ameaçador. Não traz felicidade, traz briga, traz conflitos, traz desentendimentos, traz escravidão, traz um monte de coisas ruins. E aí o que acontece? Aí hoje você acaba até criando oportunidades
de forma inconsciente. Você cria oportunidades financeiras. Você consegue, você cria situações. Mas você depois acaba inconsciente bloqueando. Você acaba se sabotando. E com isso você vai perpetuando, repetindo esse ciclo sempre de falta e esse ciclo de escassez. A gente também tem um pacto de dependência financeira e esse aí, gente, muita gente está fazendo também, tá? Por exemplo, em uma vida aí você foi servo, foi escravo, em uma relação de submissão. A pessoa precisou aprender, depender completamente de uma outra figura para sobreviver, tá? Então ela vai perpetuando esse padrão. E hoje, quem são essas pessoas? Hoje são os filhos com 30, 40, às vezes até 50 anos, que são totalmente dependentes dos pais. Ou mulheres de maridos. Essas mulheres são totalmente dependentes dos maridos, financeiramente. E às vezes elas querem se separar. Só que elas não podem. Elas estão presas em um cárcere que elas mesmas criaram. Por que elas não podem se separar? Porque elas dependem financeiramente deles. Então, esse pacto de dependência financeira repercute muito ainda. A gente também tem aí uma aliança de desmerecimento ou autopunição. Acaba sendo um contrato disso também. Então, durante uma vida passada, de repente você errou aí gravemente com uma situação. A pessoa acabou aceitando um acordo de autopunição, acreditando que ela não era digna de receber recompensas ou de prosperar. Então, ela vai se autopunir o tempo todo, ela vai se autoflagelar, ela vai mesmo, quando a coisa estiver andando, ela mesma vai terminar com tudo. Então, assim, outros. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A gente também tem votos, contratos relacionados ao propósito de vida. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Então, nada. Então, vamos lá. Continuando. Votos relacionados ao propósito de vida, tá? Então, às vezes você não sabe o seu propósito de vida. Pode ser que você tenha firmado votos e contratos no passado. Por exemplo, voto de obscuridade. Durante uma vida, você queria ser notado. Só que ser notado significava risco de morte, por exemplo, como em período aí das caças às bruxas, inquisições, etc. A pessoa firmou um acordo, ela tinha que permanecer invisível para que não fosse descoberta. Então, a pessoa acaba firmando um acordo de permanecer invisível. E hoje ela está invisível. Ela está tão invisível que ela não consegue se firmar e dar um rumo para a sua própria existência. Contrato de estagnação. Por exemplo, em uma vida passada em que decisões erradas causaram danos a si mesma. Às vezes a pessoa tomou uma decisão errada que causou um grave dano, tanto para si como para a família, para alguém querido, né? E essa pessoa acaba firmando um pacto de não avançar para evitar novos erros. São aquelas pessoas que muitas vezes ficam procurando fazer tudo perfeito. E se não está perfeito, elas não colocam projetos para frente. E elas acabam ficando estagnadas. E isso é um contrato de estagnação. Então, a pessoa arruma 1000 desculpas, racionaliza com um tudo para não sair do lugar. Porque ela acha que tem que estar perfeito. Só que a perfeição, ela vem com a lapidação dos erros. Mas ela tem tanto medo de errar por conta dessa experiência que ela traz, que ela acaba ficando estagnada na vida. E muitas dessas pessoas não sabem o propósito, não sabem a missão, tá? E, consequentemente, acabam tendo problemas financeiros também, tá? Contrato de resistência. Por exemplo, em uma vida de sofrimento, a pessoa desenvolveu o medo do desconhecido e acabou preferindo permanecer na zona de conforto para evitar novos traumas, tá? E a gente tem também alguns contratos relacionados à energia de proteção espiritual. Por exemplo, temos o contrato de abertura a energias negativas. Se uma existência, a pessoa às vezes foi exposta a ambientes de baixa vibração, como guerra, escravidão, e a pessoa acabou abrindo um espaço
para carregar energias densas. A gente também tem aí os contratos que acabam bloqueando a intuição. Por exemplo, durante uma vida, de repente confiar na intuição acabou resultando em situações, em consequências negativas. Então a pessoa fez o quê? Ela bloqueou essa conexão. Então hoje ela fala, não tenho intuição, eu não consigo. E ela, quando a gente vai treinando ela para desenvolver a intuição, ela se bloqueia. E tem uma dificuldade enorme de se abrir. Por quê? Porque isso não está no agora, isso está no passado, repercutindo no agora. A gente tem o contrato de cobrança familiar, por exemplo. Se em uma vida você jurou proteger a sua família a qualquer custo, muitas vezes você assume energeticamente todos os problemas dessas gerações da sua família. Então, contrato de cobrança familiar. Se em uma vida você jurou proteger a sua família e a qualquer custo, energeticamente, você abraça energeticamente isso e acaba tendo vários problemas, porque você abraça energeticamente o problema de todas essas gerações familiares. A gente tem um contrato de amarração energética, e a amarração pode ser amorosa, energética. Por exemplo, se uma vida onde você foi presa emocional ou energeticamente a outra pessoa, a pessoa acaba firmando laços que ainda mantém presa. Por exemplo, aquela assim, eu vou ser para sempre sua. Eu nunca mais vou amar ninguém. Eu juro que eu nunca mais vou amar ninguém. Essas juras de amor eterno, elas acabam sendo contratos de amarração. Fora os contratos de amarração que as pessoas estão fazendo também lá, né? Nos pais de santo, não sei aonde, acabam amarrando energeticamente outras pessoas. Isso são contratos que vão ferrar com a sua vida, tá? Vai ferrar na sua vida de agora e nas futuras também. Não façam isso. E, gente, o que acontece? Essas energias, elas têm como ser trabalhadas. Elas têm como ser trabalhadas nos registros akáshicos. A gente tem que começar a abrir essas camadas de cebola aí para limpar energeticamente a sua vida, você e as repercussões negativas que estão sendo trazidas para o agora. Então, eu quero falar uma coisa importantíssima para vocês. Hoje não vai dar tempo, mas a nossa próxima live é na quarta. E na quarta-feira, se você quiser desfazer esses votos, esses tratos, esses contratos e esses pactos, esteja aqui comigo às 7 horas da noite. Porque às 7 horas da noite a gente vai fazer um trabalho onde eu vou abrir os seus registros akáshicos, eu vou te conduzir nessa jornada e a gente vai fazer essas limpezas dessas energias, de tudo que você está pronto para liberar. E eu já quero deixar uma coisa muito gravada aí para vocês. Vamos ter um evento gratuito, eu tô fazendo a sequência de lives ainda, falando sobre registros akáshicos e os múltiplos assuntos que englobam os registros akáshicos. E nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro a gente vai ter um evento gratuito, mas vocês vão precisar se inscrever, tá? Então fiquem atentos, eu ainda não estou com link de inscrição, mas muito em breve eu estarei, essa semana já estará. E vocês fiquem muito atentos para se inscrever, porque esse evento a gente vai fazer também muitos trabalhos e eu vou esclarecer muitas coisas que com certeza estão bloqueadas na sua vida, tá? Gente, hoje nós ficamos por aqui. Eu vou falar o seguinte para vocês. Eu vou compartilhar, vou deixar aberto. Eu vou compartilhar, quando terminar essa live, eu vou deixar no feed. Compartilhem essa live. Compartilhem, porque isso aqui, a pessoa vai ter a chance de assistir, de entender, para que na quarta-feira a gente faça realmente um trabalho profundo nos registros akáshicos, para começar a rescindir esses contratos, esses pactos, esses votos que tanto atormentam a vida de tantas pessoas. Isso aqui é uma chance, é um presente que eu tô te dando, irrecusável, para que você trabalhe a sua vida e para que você ajude a quem tá precisando trabalhar, tá bom? Gente, gratidão infinita. Boa noite, Fabiola. Gratidão infinita. Ficamos por aqui, quarta-feira, 19 horas. Espero vocês aqui em ponto, porque não dá pra ficar entrando depois. Se você quer fazer o trabalho completo, esteja comigo às 19 horas, tá bom? Gratidão infinita. Chuvas de bênçãos pra todos nós.